O que é o candomblé? A resposta para essa pergunta todo candomblessista sabe, mesmo que empiricamente. Pode não saber desenvolver em palavras e explicar claramente, mas ele vive o candomblé, ele sabe o que é o candomblé. Mas esse vídeo tenta responder o que é o candomblé para aqueles que não são da religião e têm curiosidade de saber, enfim, o que é o candomblé. O candomblé, assim como toda e qualquer religião, é um complexo de saberes culturais e litúrgicos. O candomblé, a gente falando sobre o que é o candomblé, a gente também vai precisar falar o que não é o candomblé, ou o entendimento e a compreensão historicamente errada sobre o que é o candomblé. O candomblé é uma religião afro-brasileira que surgiu no Brasil durante a escravatura. Diferente do que muitos pensam, o candomblé não veio da África, o candomblé não veio trazido dentro dos navios negreiros, dos tumbeiros e tudo mais. Eu sempre falo e bato nessa tecla aqui no vídeo do canal Historiando Axé. O candomblé é uma formação, uma readaptação, uma ressignificação de culturas tradicionais dos povos que chegaram aqui escravizados no Brasil. E por isso tudo, dentro do candomblé, você vai encontrar elementos culturais brasileiros, alguma influência do catolicismo, da influência indígena, por exemplo, para formar a cultura que a gente tem e conhece hoje como o candomblé. Assim também como influências de diversas outras etnias, independente da nação de candomblé, que você vai visitar, participar e conhecer. A gente tem o candomblé Queto, de origem Nago-Yorubá, o candomblé Jeje, de origem Fong-B, e o candomblé Angola, de origem Congo-Angola. São os candomblés, vamos dizer assim, as nações de candomblés mais conhecidas. A gente pode falar do Efã, a gente pode falar de outras diversas denominações de candomblé, como Jeje Nagu, Nagu Vodun, mas as três principais origens são os povos diversos de origem Nago-Yorubá, que criaram o candomblé Quetu e o candomblé Efã, os povos Congo-Angola, que criaram o candomblé Angola, e os povos de origem Fombê, que criaram o candomblé Jeje. E no que o candomblecista acredita? Ele acredita nos orixás, nos voduns, ou no inquice, uma denominação também depende da origem do candomblé, da origem étnica do candomblé, que é praticado aqui em território brasileiro. Ou seja, ele acredita em divindades que são vistas como os ministros dos poderes de Deus, né? Chamado de Olodumare dentro do candomblé Nago-Yorubá, chamado de Maú dentro do candomblé Fombê e chamado de Nzambi-Apongo dentro do candomblé Congo-Angola. Ou seja, a visão do candomblé, independente da nação, tem a visão de um Deus supremo, sim. Se difere da visão cultural do Deus de origem judaico-cristã, mas existe sim a figura de um Deus supremo. Porém, os orixás seriam aquele ministro do poder de Deus. São divindades com poderes especiais e com funções de ajudar a humanidade entre uma coisa e outra. A gente pode olhar os orixás como força da natureza e a gente pode olhar no candomblé, principalmente de origem Nago-Yorubá, como ancestrais divinizados. Mas erradamente do que muitos falam, muitos acreditam, os orixás não são deuses, não são o candomblé não pode ser visto dentro da visão ocidental como uma religião politeísta. O candomblé acredita num único Deus supremo e tem os orixás como uns intermediários, vamos dizer assim, do poder e do axé que é emanado pelo Olodumare. O candomblé é uma religião festiva, vamos dizer assim, no qual incluem danças, cânticos, rezas. Só que o candomblé vai além de tudo isso. O que antecede essas festividades públicas são rituais chamados de orôs, que são muito mais complexos e muito mais belos, inclusive, do que os próprios ritos públicos com dança e a presença festiva dos orixás, para comemorar junto com a comunidade religiosa aquela confraternização, aquele adiodum, aquele festival. E o candomblé é liderado por um sacerdote ou uma sacerdotisa, chamado de pai ou mãe de santo, vulgarmente falando, ou dentro de cada denominação, como Babalorixá, Yalorixá, Mamito Yainquice, Tatito Yainquice, Doté, Doné, Mejitó, de acordo com a denominação do candomblé. Mas sempre tem uma liderança litúrgica de um sacerdote ou de uma sacerdotisa que vai coordenar e liderar aquela comunidade religiosa.
O candomblé é uma religião fortemente ligada à questão de identidade e pertencimento, e tem sido um importante meio de preservação da cultura preta, da cultura afro dentro do território brasileiro. No entanto, a prática do candomblé foi durante muito tempo perseguida, historicamente perseguida e discriminada, não deixando de a gente ressaltar que essa discriminação acontece até os dias atuais. Mas a perseguição direta do Estado, né, não existe na atualidade. Porém, a gente ainda sofre muito preconceito, racismo religioso e tudo mais. Mas, historicamente falando, o candomblé é uma luta diária dos nossos ancestrais para a manutenção e reinvenção do culto às suas divindades. Então, quando te perguntarem o que é o candomblé é uma luta contra o racismo. O candomblé é uma luta de pertencimento do povo preto à sua cultura africana. É uma luta diária de mostrar que o Brasil não é só um Brasil de origem europeia, que o Brasil também tem sua origem africana, sua cultura africana, sua identidade africana, sua religiosidade africana, sua história africana. O candomblé não deixa de mostrar um pouco sobre isso, a africanidade do Brasil, inclusive dentro da religião e da religiosidade. Então, quando se fala do candomblé, a gente vai falar da luta desses homens e mulheres escravizados no passado para manter a sua fé, a reinvenção do culto e da cultura religiosa para poder, dentro dessa nova geografia que era o Brasil, dentro dessa nova situação histórica que eles viviam, manter e recriar a forma de culto aos seus ancestrais, às suas divindades, de uma maneira geral. E assim foi se criando e se definindo o que é o candomblé nos moldes que conhecemos hoje. Então, se a gente olhar para o continente africano, dentro de diversas partes, da onde se veio os homens e mulheres escravizados para o Brasil, a gente não vai ver e enxergar o candomblé. Vamos ver o culto tradicional iorubá, xixelabá, vamos ver o culto de vodum, os cultos de Nkice, mas não nos moldes que a gente tem no Brasil, que tem a sua própria identidade justamente por conta de diversos fatores históricos que acabou motivando essa transformação dessa cultura no que a gente tem hoje como candomblé. Então, o candomblé é um pouco de tudo isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui publicados no canal Historiando Axé, onde a gente publica vídeos sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Eu agradeço a sua companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.